mortes e ambições, dragões e muitas tretas, Daemon e Rhaenyra finalmente se juntaram. E no vídeo de hoje eu vou falar o significado do casamento dele. Eles podem casar? Será que aquele casamento é válido? Eu vou explicar no vídeo de hoje. Sete bênçãos, milords, leis de Westeros, de Essos a Volantes, do norte da muralha ao grande deserto de Dorne, sejam todos bem-vindos. Se você é um Lannister, não esquece de deixar o like, porque o Lannister sempre paga suas dívidas e você tá devendo um like. Então já deixa aí embaixo. E segue a gente nas redes sociais, tá o Instagram embaixo do canal e o meu Instagram que eu posto tudo sobre Gelo e Fogo e a série de House of the Dragon e Game of Thrones. Então vamos pro vídeo. Bom, o episódio 7 foi o melhor até agora. Pra mim ele teve um melhor desenvolvimento de história e começou, né, o conflito entre os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent. E aí tivemos o Aemond domando o dragão, foi uma coisa incrível também. Mas não é sobre essas coisas que eu quero falar. Quero falar especificamente sobre o casamento da Rhaenyra e do Daemon e o significado daquela cerimônia. Então, antes de falar sobre o casamento, vamos contextualizar um pouco. Laena morreu, né? Ela ficou grávida do Daemon, mas o bebê não nascia. Então ela pediu pra Vhagar jogar um Dracarys nela e ela morreu. E tivemos o Laenor. Rhaenyra planejou com o Daemon matar o Laenor. A gente viu no final do episódio ele fugindo. Então os dois não são mais casados. O Daemon é viúvo e a Rhaenyra é viúva. Então sim, eles podem casar. Agora vamos explicar um pouco da tradição de casamento no universo de Gelo e Fogo. O casamento em Westeros, descrito nas Crônicas de Gelo e Fogo, varia dependendo de terras onde acontece a cerimônia e da religião professada determinada por cada região. No mundo conhecido, prevalece as cerimônias religiosas, a união entre um homem e uma mulher, na maioria das regiões. Em termos de casamento entre famílias, a união não pode ser mais próxima do que entre primos de primeiro grau, envolvendo a troca de votos na presença de uma testemunha sagrada em particular, com um septão, no caso da fé do Sete, uma árvore e coração, no caso dos deuses antigos e novos, ou uma sacerdotisa vermelha ou um sacerdote vermelho, no caso do deus afogado ou no culto de Haelor. Geralmente o casamento é seguido de um banquete, onde o noivo e a noiva comem e bebem com seus convidados, para comemorar a ocasião. Depois, o casal é acompanhado até a cama, onde irão consumar a união, dependendo de alguns casamentos. Não é todos que fazem isso. Bom, então é isso. O casamento, né, ele acontece por toda Westeros, não só em Westeros, mas ele acontece em Volantes, ele acontece em Essos, e não é só os Westerosi, né, o povo de Westeros, que faz casamento. E qual o propósito do casamento no universo de Gelo e Fogo? Bom, na maioria das vezes o casamento no mundo de Gelo e Fogo, ele é para criar alianças ou terminar rivalidades. Nem sempre é por amor. Na verdade, raras ocasiões é por amor. Tá, mas então... e o casamento entre os Targaryen? E o casamento na antiga Valíria? Porque disse aqui que o Westeros aceita o casamento no máximo entre um primo e uma prima de primeiro grau, mas não aceita entre irmãos, só os Targaryen podem fazer isso. E por quê? Bom, vamos voltar lá atrás na antiga Valíria. No Império Valiriano, era costume entre os senhores de dragão casar irmão com irmã, ou, em alguns casos, tio com sobrinha ou tia com sobrinho. Em Valíria também era socialmente aceitável a prática de poligamia, embora não fosse tão comum assim. Então, apesar de acontecer, não era tão comum, era mais raro. Os valirianos tinham suas próprias cerimônias religiosas. Embora não houvesse a necessidade de uma figura religiosa, como quando a rainha Visenya Targaryen oficializou sozinha o casamento de seu filho Maegor numa cerimônia tipicamente valiriana. Após a conquista do Aegon, a Casa Targaryen continuou com suas práticas incestuosas, mesmo com a fé do Sete. Interpretar o incesto como um pecado vil fez um levante da fé militante, que começou no reinado de Aerys I Targaryen e continuou no reinado de Maegor I. Então, bom, é isso. Apesar dos Targaryen casar entre os próprios parentes, irmã e irmão, tio e sobrinha, não é tão bem visto entre as outras casas de Westeros. É aceito, mas não é tão bem visto. Então eles são o único que cometem isso. Teve o levante da fé militante contra isso, eles achavam um pecado vil, e aí veio o Maegor, o Cruel, e assim, massacrou a fé militante, derrubando isso de vez. Então não foi mais visto com maus olhos os Targaryen a fazer isso. Ficou algo comum porque o Maegor forçou parecer algo comum. No livro, os Targaryen faziam isso para manter a linhagem pura, para os olhos continuarem violeta e o cabelo platinado, que é as características principais dos Targaryen. Mas na série são só os cabelos platinados, que é as características dos Targaryen. Bom, agora que você já entendeu o que é o casamento no universo de Gelo e Fogo, em Westeros, vamos falar do casamento de Daemira, ou Daemon e Rhaenyra. Bom, temos a cena, o Daemon corta o lábio, a Rhaenyra também corta o lábio, e eles passam sangue do lábio na testa um do outro. Daemon escreve fogo na testa da Rhaenyra,
em alto valiriano. Então ele escreve fogo na testa da Rhaenyra em alto valiriano e a Rhaenyra escreve sangue na testa do Daemon em alto valiriano. Ou seja, o típico lema da casa Targaryen, fogo e sangue. No fundo temos um sacerdote realizando a cerimônia e ele está falando em alto valiriano. Mas não foi revelado, não tivemos a legenda ali enquanto a série estava passando, mas foi revelado o que ele diz. Sangue de dois unidos como fogo espiritual, a canção das sombras, dois corações como brasas forjadas no 14 chamas. Um futuro prometido em vidro e as estrelas são testemunhas. O juramento falado através do tempo, da escuridão e da luz. Bom, você vê que tem esse juramento todo e no meio desse juramento ele fala 14 chamas. Dois corações como brasas forjadas nas 14 chamas. As 14 chamas são uma cadeia vulcânica que se assentam no pescoço da Península Valiriana, na região central de Essos. Havia minas profundas sob as 14 chamas na Era Dourada de Valíria, e suas chamas iluminavam a cidade à noite. Ou seja, era uma parte fundamental da antiga Valíria, né? E foi lá que foi descoberto os dragões. Conforme o poder da cidade franca crescia, eles começaram a mandar escravos para as minas sobre os vulcões, em busca de ouro e entre outras coisas. Os homens de uma centena de nações diferentes trabalharam nas minas. Às vezes, os Worms de fogo, que são os dragões, encontravam os escravos nos túneis e deixavam apenas cadáveres. Lembra da cena do Aemond entrando no túnel lá para conquistar um dragão? Era mais ou menos uma coisa daquela. Então é por isso que ele fala das 14 chamas, que era uma coisa que tinha na antiga Valíria. E isso é uma cerimônia valeriana. Aí um corta a palma do outro, né? E eles apertam a mão do outro, que é para selar o sangue, né? O sangue puro Targaryen. E eles bebem, cada um bebe uma vez. Isso também acontece em outros casamentos de outras regiões de Westeros. Bom, e presente ali tá o sacerdote, os filhos do Daemon e os filhos da Rhaenyra. E tem um mestre também. Então esse é o significado do casamento da Rhaenyra. É um simbolismo valiriano, significando que eles estão selando o casamento ali, eles estão selando o sangue, o poder da casa Targaryen, entre dois Targaryen, e mantendo algo puro, que é da antiga Valíria. Eu achei bem legal, porque o Daemon fala pro Viserys que ele queria fazer um casamento da maneira como era feito na antiga Valíria, e daqui pra frente, agora eles são um casal realmente fogo e sangue, e vai ser interessante na série. E você, o que você achou dessa explicação do casamento? Você gostou? Achou legal esse casal da Ymir aí que o pessoal tá falando? Eu gostei, achei os dois têm uma química incrível. O Daemon no livro e a Rhaenyra, o Daemon ama demais a Rhaenyra, ele amava a Laena, a Rhaenyra amava o Laenor, e apesar das diferenças, os dois se juntaram e sempre gostaram um do outro, sempre foram apaixonados. Então é um casal muito forte, e o Daemon, tudo que ele faz é pela Rhaenyra, a partir de agora. Antes ele já fazia, a partir de agora então, tudo que ele faz é pela Rhaenyra, e ela por ele, é bem legal. Então a gente vai ver isso desenvolver nos próximos episódios. Você gostou do vídeo de hoje? Então já deixa seu like, né? Eu vou trazer o próximo vídeo que eu vou trazer, vai se chamar Aemond, o corajoso, o Targaryen mais perigoso vivo de Westeros. Segue eu no Instagram, eu posto vários conteúdos lá de Game of Thrones, posto memes que eu mesmo crio, interajo com a galera lá, é bem legal. Então vai lá, me segue, vai estar aqui embaixo. E tal do canal também que a gente fala sobre terror e outros filmes. Então lembre-se, o que está morto não pode morrer.